Então, vamos ver o que mais ele é capaz de fazer? Deixa eu abrir aqui, tenho a página inicial do programa, minha área de trabalho. Tenho em mente que eu vou mostrar mais algumas funcionalidades, porém, estou longe de mostrar todas as funcionalidades desse programa. Bom, vamos começar imaginando que eu quero desenhar uma molécula orgânica que possua 10 átomos de carbono. Um hidrocarboneto com 10 átomos de carbono. Como é que eu faço isso? Eu posso selecionar o átomo de carbono, clicar na área de trabalho, depois clico no átomo de carbono, deixo o botão esquerdo apertado, arrasto, ele vai mostrar o segundo átomo de carbono. Faço a mesma coisa com o segundo para o terceiro, e assim até nós termos 10 átomos de carbono. Certo? Já tenho 10 átomos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não me preocupei muito conforme eu desenhei, porque basta depois selecionar a molécula e pedir para que ele otimize a estrutura. Certo? Bom, existe uma forma mais fácil de fazer isso. Eu posso usar essa ferramenta aqui, ó, esse botão, desenhar cadeias. Eu clico nesse botão, clico na área de trabalho, ela vai mostrar o primeiro átomo de carbono, e eu não preciso ficar arrastando um a um. Conforme eu arrastar o mouse para a direita ou para qualquer outra direção, ele vai formar automaticamente a cadeia. E ele mostra quantos carbonos eu estou adicionando. Se eu queria 10 átomos de carbono, aqui é o suficiente. Se eu quiser um número maior, posso formar aqui, por exemplo, 32 átomos de carbono. Mas, como disse, 10 é o suficiente. E ele já vem com a estrutura otimizada, já vem com a estrutura adequada. Legal, não é? Bom, vamos ver um pouco mais. Vou apagar aqui a primeira estrutura, porque não tem para que termos duas estruturas como essas. Vou escolher a de baixo. Daqui um pouco a posição. E vamos agora funcionalizar um pouco essa estrutura. Ou seja, vamos adicionar alguns substituintes. Aqui eu vou colocar um OH, por exemplo. Aqui eu vou adicionar um anel aromático. Aqui eu vou adicionar um átomo de flúor. Aqui eu vou colocar 2 átomos de cloro. Vou pedir para ele melhorar a estrutura. Ele fez algumas mudanças estruturais. Mas aqui nós temos, então, a nossa estrutura bem mais complexa do que a anterior. Vocês devem se lembrar da aula de química orgânica sobre uma propriedade que algumas moléculas orgânicas apresentam, que é a quiralidade. Alguns átomos de carbono podem ser chamados de átomos de carbono quirais. Um carbono quiral, em relação ao outro, tem a propriedade de desviar a luz plano polarizada para orientações diferentes. Como que eu identifico um átomo de carbono quiral? Um átomo de carbono quiral ele vai ter que ter 4 substituintes diferentes. Os 4 grupos ligados ao átomo de carbono têm que ser átomos diferentes. Como é só uma molécula relativamente simples, é fácil nós identificarmos esses átomos de carbono considerados como quirais. Por exemplo, esse não poderia ser porque está ligado a 3 átomos de hidrogênio, mas esse poderia, porque está ligado a um átomo de flúor, a um grupo metila e a outro radical orgânico. Esse daqui não poderia, porque 2 substituintes são iguais, são 2 átomos de cloro. Para uma molécula simples é muito fácil nós identificarmos esses átomos. Mas existem moléculas mais complexas e às vezes nós temos que identificar, mas passamos um pouco desapercebidos. Esse programa ajuda também nesse aspecto. Ele tem uma ferramenta, se eu for aqui na aba Tools, eu posso pedir para que ele gere a descrição estereoquímica, os descritores estereoquímicos. Quando eu clico aqui, ele marca exatamente os átomos de carbono quirais com um asterisco. Então, esse átomo de carbono seria quiral, esse daqui seria, e esse daqui também seria. Os demais, não. Mas vamos supor que eu não queira apenas a informação de que ele seja quiral ou não. Eu queira classificá-lo, eu queira saber se ele, por um acaso, vai ser um carbono quiral do tipo R ou um carbono quiral do tipo S.
Como que eu faço isso? Para isso, eu tenho que dizer, então, para onde estão orientados os substituintes. Para isso, eu vou usar aqui as ligações para dentro e para fora do plano do quadro. Na verdade, eu uso o termo plano do quadro por hábito. O correto, nesse caso, seria para dentro e para fora da tela do computador. Então, vou escolher aqui a ligação para fora. Eu vou dizer que esse átomo de carbono está para fora da tela do computador, está vindo para frente. Enquanto o anel aromático, ele está entrando na tela do computador, está indo para trás da tela do computador. E o OH eu vou colocar ele também para frente. Bom, vou apagar os asteriscos, apagar a identificação do carbono quiral e vou pedir para que ele gere mais uma vez a estereoquímica. Agora que eu informei para ele que essas ligações são para fora ou para dentro, ele vai ter capacidade de me dizer os átomos de carbono considerados como carbonos quirais e dizer se esses átomos são classificados como R ou como S. Esse aqui seria S, esse aqui seria R e esse aqui seria R. Basta eu mudar a orientação. Agora eu vou colocar essa ligação aqui entrando. Vou apagar e pedir para que ele gere mais uma vez. Percebo que o primeiro é considerado S e os demais R. Vou apagar, vou pedir de novo. E agora me identifica todos eles como R. Outra coisa interessante. Se nós observarmos aqui, vamos apagar aqui a classificação. Essa é uma molécula que eu estou representando num plano 2D, né? Em 2 dimensões apenas. E, de alguma forma, eu estou querendo indicar que algumas ligações estão vindo para fora e para dentro do plano do quadro. Eu tenho a opção de rotacionar essa molécula em 3 dimensões. Como é que eu faço isso? Esses 3 botões aqui, eu já usei 2 deles no vídeo anterior. Esse primeiro, ele serve simplesmente para nós arrastarmos, mudarmos a posição da molécula no plano que nós estamos trabalhando. Esse segundo, ele vai servir para nós tirarmos a molécula ao longo de um ponto, um eixo de referência, dentro do plano do quadro. Ou melhor, no plano da tela do computador, né? E essa terceira opção aqui permite uma rotação 3D. Eu posso rotacionar a molécula em 3 dimensões. Porém, nesse caso, eu desenhei a molécula no plano. Então, simplesmente, vou pegar um desenho plano e rodar no plano do quadro. Se eu colocar no plano perpendicular, eu não vejo nada. Eu vejo isso daqui. Então, eu posso voltar e desenhá-la na forma paralela à tela do computador. Eu posso melhorar isso. Eu posso ter uma estrutura realmente tridimensional ou algo próximo disso. Como é que eu faço? Bom, esse botão aqui que nós utilizamos, ele serve para otimizar a estrutura no plano. Se eu clicar nesse botão, ele serve para otimizar a estrutura em 3 dimensões. Vamos ver o que acontece quando eu aperto ele? A estrutura é otimizada. Ele pergunta se eu quero trocar as ligações estereoquímicas por ligações simples. Tudo bem, eu falo que sim. Ou seja, ele vai mudar essas ligações pontilhadas e cheias por ligações normais. E aqui eu tenho uma molécula otimizada em 3 dimensões. Ué, professor, ficou mais confuso. De fato, pessoal, realmente ficou mais confuso. Estou tentando representar uma coisa em 3 dimensões numa coisa em 2 dimensões. Não vai dar muito certo. Mas quando nós selecionamos com esse botão de rotação 3D, nós podemos observar que realmente a molécula está em 3 dimensões. Olha só. Vejam a estrutura em 3 dimensões. Os átomos de hidrogênio estão numa posição cavalete. Enfim, a molécula está em 3 dimensões. O ChemSketch talvez não seja o programa mais adequado para visualizar esse tipo de molécula. Para isso, quando nós instalamos o programa ChemSketch, nós instalamos junto com ele um outro programa, um programa auxiliar chamado Chem3D. Para abrir o programa Chem3D, eu posso ir lá onde eu instalei o ChemSketch, ou eu posso clicar nesse botão aqui, onde ele permite a visualização dessa molécula na forma 3D. Ele vai fazer isso com esse programa auxiliar,
com Chem 3D. Quer ver só como fica? Vou clicar aqui. Ele vai me abrir esse programa auxiliar. E aqui eu tenho a molécula em um programa mais adequado, um programa onde pode representar melhor como os átomos dessa molécula estão representados em 3 dimensões. Aqui eu tenho algumas formas, eu posso mudar isso daqui. Eu prefiro, por exemplo, com fundo branco. Escolho aqui background como sendo white. E aí talvez não dê o contraste mais adequado, mas ao invés de representar com essas ligações finas, eu posso deixar ligações mais grossas e a visualização fica bem melhor. Bacana, não é? Eu posso mudar essa visualização por essa, onde o átomo é representado por uma esfera. Nesse caso, eu acho que não fica legal. A melhor representação são com essas ligações um pouco mais grossas. E as pontas com a coloração diferente, eu tenho átomos diferentes. Eu ainda tenho a opção de escolher essas esferas maiores. E aí nós perdemos um pouco a visualização da molécula, mas ela nos dá a informação da relação entre os raios e volumes dos átomos. Por exemplo, aqui eu tenho um átomo de cloro. Um átomo de cloro é um átomo que tem um raio muito maior do que os átomos de carbono e hidrogênio. A esfera que representa o átomo de cloro é uma esfera que ocupa um volume muito maior do que o de carbono e muito maior do que a do hidrogênio. A do oxigênio também. Nós temos aqui uma esfera diferente, com um volume bem menor, e ainda ligeiramente menor do que o carbono. Por último, ainda tenho essa opção em que mostra apenas a nuvem deles, que eu acho que dá para termos uma ideia do espaço que esses átomos ocupam. Para ter uma visualização melhor ainda, eu posso escolher essa opção e adicionar a nuvem eletrônica. E aí nós visualizamos a molécula e temos uma ideia do espaço que cada átomo ocupa. Mais uma ferramenta bem interessante, algo que pode enriquecer o nosso relatório. Nós podemos, por exemplo, mostrar o impedimento estérico que um determinado grupo provoca, chamando a atenção a essa nuvem eletrônica. Então, vamos voltar lá para o ChemSketch e vamos ver mais algumas características dele. Bom, vamos apagar essa molécula e vamos ver agora uma molécula mais simples. Vamos representar a molécula de eteno. Carbono ligado no carbono, e aqui eu coloco uma dupla ligação. Mas vamos supor que eu queira chamar a atenção que essa dupla ligação, essa ligação que eu chamo de ligação π, é formada por orbitais πs. E que esses orbitais πs são perpendiculares à ligação sigma. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu posso desenhar o esqueleto da estrutura da molécula. Eu vou clicar aqui em um átomo de carbono, outro átomo de carbono. E aqui eu desenhei uma molécula de etano, não uma molécula de eteno, mas é proposital. Vou adicionar os átomos de hidrogênio, deixar esses átomos explícitos. Vou otimizar essa estrutura. Ele tem um exagero, coloca essa ligação carbono-hidrogênio como sendo muito elevada. Vou diminuir um pouco. E aí, eu vou querer mostrar que essa molécula de eteno, ela não está exatamente no plano da tela do computador, no plano do vídeo. Ela está perpendicular. Ou seja, esses dois átomos de hidrogênio estão vindo para fora e esses dois átomos de hidrogênio estão indo para trás do plano da tela. Como é que eu resolvo esse problema? Coloco as ligações com seta cheia e com a seta simples. Embora essa molécula aqui embaixo também represente o etano, sim, o etano porque esse carbono aqui está com o hidrogênio implícito, ela parece o eteno faltando a dupla ligação, não parece? Em cima eu tenho CH2, aqui explicitamente eu tenho CH2. E aí, como que eu represento esses orbitais? Bom,
esse programa ele tem uma outra ferramenta, aqui é a ferramenta de templates, né, de modelos, onde eu tenho modelos de várias moléculas já pré-prontos. Eu tenho aqui, por exemplo, alcaloides já pré-desenhados, eu tenho alguns esteroides já pré-desenhados, tenho alguns tipos de açúcares, terpenos, alguns anéis já pré-prontos. Aqui eu tenho, por exemplo, um ciclohexano na forma de cadeira, aqui um ciclohexano na forma bote. Enfim, eu tenho vários modelos pré-desenhados. Um deles que é bem importante, bem interessante nesse caso, é o modelo de orbitais. Eu tenho aqui vários orbitais do tipo S, orbitais do tipo P, orbitais híbridos, orbitais do tipo D, dependendo, com orientações diferentes, que orbitais do tipo sigma, orbitais do tipo π, orbital DZ2, pode ser a opção deles menores. Enfim, já tem alguns modelos que nos auxiliam a representar a interação entre orbitais. No caso de uma ligação π na molécula de eteno, ela é realizada entre dois orbitais do tipo P. Então, nós podemos colocar aqui os orbitais do tipo P, eu escolho, adiciono, e aqui eu tenho os dois orbitais do tipo P perpendiculares à ligação sigma, mostrando que a ligação π pode ser formada entre eles e eles estão numa posição perpendicular. Bom, alguns talvez argumentem que essa representação não é muito boa porque os orbitais estão separados. Bom, eu posso escolher aqui essa opção do arco e simplesmente mostrar que existe uma certa interação entre eles. Bom, vamos supor que eu não tenha gostado dessa representação. Então, vou escolher aqui, vou selecionar a molécula. Vou copiar, fazer o Ctrl C. Aqui eu vou ao lado, vou fazer um Ctrl V. Vou apagar essas coisas extras. E eu posso vir mais uma vez aqui nos modelos orbitais e escolher esse modelo de orbital. É como esse modelo representa a união, a sobreposição entre dois orbitais do tipo P, com densidade eletrônica acima do núcleo dos átomos e abaixo. Então, basta clicar neles, adicionar aqui. O tamanho não ficou muito adequado, eu posso diminuir um pouco o tamanho. E aqui eu teria a representação da ligação π. Falta adicionar a parte de baixo. Faço a mesma coisa, clico, diminuo o tamanho mais adequado, então um pouco menor que o de cima. Aumento um pouquinho. E pronto. Tenho a representação da ligação π como se ela estivesse perpendicular à ligação sigma. Mais uma vez, ferramenta bastante útil na hora de fazer uma apresentação, chamar a atenção aos orbitais. Eu posso usar, por exemplo, uma molécula de amônia e chamar a atenção que o par eletrônico não ligante da molécula de amônia está em um orbital híbrido que aponta para uma determinada direção. Então, clico aqui, escolho a molécula de amônia, NH3, coloco os átomos de hidrogênio explícitos. Eu posso dar uma arrumação melhor aqui na molécula, indicar que eu tenho ligação para dentro e para fora do plano. Opa. E aqui eu tenho uma molécula de amônia. Como que eu represento o par eletrônico não ligante? Então, eu posso vir aqui, clico nesse botão onde eu posso adicionar símbolos, clico na área de trabalho e simplesmente faço dois pontos, né? Clico lá no teclado, aperto dois pontos no teclado. Ele vai me adicionar dois pontos que podem representar o par de elétrons. Eu simplesmente aumento o tamanho dele para ficar um pouco mais visível. E pronto, tem a representação aqui do par não ligante do nitrogênio. E para dizer que ele está em um orbital? Bom,
Vou lá de novo no modelo de orbitais. Eu deveria escolher esse tipo de orbital, que é um orbital híbrido. Mas quando eu escolho não dá muito certo, porque ao adicionar aqui, ele meio que encobre o átomo de nitrogênio, não fica algo muito visível. Então, eu vou desfazer, fazer um Ctrl Z e utilizar essa representação para representar o orbital sp3 nesse caso. Vou clicar, vou apertar esse botão para que ele rode 90 graus, fique na posição adequada. Vou diminuir um pouco. E eu posso colocá-lo aqui. Bom, ele encobriu o par de elétrons. Não tem problema, eu posso clicar na figura e apertar esse botão aqui que ela vai enviar para trás. Vai colocar a figura como sendo atrás do par de elétrons. Pronto. Então, a amônia representada com seu orbital híbrido preenchido com um par de elétrons não ligantes. Posso chamar a atenção que a amônia, por exemplo, pode utilizar esse par de elétrons para agir como uma base de Lewis, para provocar um ataque nucleofílico. Enfim, vai de acordo com o problema que eu tenho e com a imaginação naquele determinado momento. Agora fica simples fazer um relatório e fazer um bom relatório, né? Utilizar figuras bonitas, sem precisar copiar e colar da internet, escanear de livros. Mais uma vez, eu posso vir aqui na ferramenta de templates e ver os inúmeros modelos, inúmeros templates que eu tenho. Dois deles que eu vou chamar a atenção. Um é a opção de kits de laboratório, onde ele já tem pré-desenhado frascos de Becker, de Erlenmeyer, vários balões, alguns condensadores. Se eu clicar aqui, ele tem uma outra página. Já posso ter funil de separação, aparelhagem de destilação já montada com manta de aquecimento, com placa de aquecimento. Posso vários exemplos de balões, de condensadores, enfim, isso ajuda bastante. Aqui até mesmo aparelhagem para titulação. Na hora de fazer um relatório, nós poderíamos utilizar esse desenho como esquema. Antigamente eu tinha que... Hoje é mais fácil, nós conseguimos realmente essas figuras. Mas antigamente eu tinha que fazer isso na mão, tentar fazer um rabisco lá no relatório. Hoje não se precisa disso. Se você tiver que fazer alguma apresentação, por exemplo, para mostrar vidrarias, isso também auxilia, ajuda bastante. Enfim, realmente é uma ferramenta muito útil. Essa é uma que eu gosto bastante. E outra que eu acho bem bacana é a estrutura de fullerenos. Ele já tem alguns fullerenos já pré-prontos. Aqui eu teria, por exemplo, um C60. É só clicar aqui e pronto, eu tenho um C60 desenhado. Eu posso diminuir o tamanho dele. Posso ver aqui a rotação 3D. Ele já está desenhado de maneira 3D. E se eu quiser olhá-lo de uma maneira mais detalhada, eu posso selecionar, vir direto aqui no botão que me leva, o Keyme 3D. Bom, foi. Posso escolher a forma que mais me agradar, como disse, eu prefiro essa. E aqui a gente pode ver claramente as faces hexagonais. Tem no C60, no fullereno. E as faces pentagonais. É um recurso didático realmente muito bom para as nossas apresentações. Certo? Vou fechar aqui. Vamos imaginar uma molécula relativamente simples. O ácido benzoico, por exemplo. Vou colocar aqui um anel aromático. Vamos colocar aqui um átomo de carbono. Precisa de um grupo carboxilo, então coloco aqui uma dupla O e aqui um OH. Eu vou otimizar a estrutura. Vamos supor que eu queira obter alguma informação sobre essa estrutura. Antigamente nós tínhamos que fazer protocolo de reagentes e tínhamos que procurar na biblioteca, procurar um index Merck, procurar um handbook. Hoje a gente consegue essas informações na internet. Mas o ChemSketch
ele próprio te fornece essas informações. Ele tem acesso a algumas bases de dados. Como é que eu vejo isso? Eu escolho o que é a molécula. Esses botões aqui em cima são atalhos para algumas bases de dados. O PubChem, por exemplo, eu gosto muito da opção do ChemSpider. Então, eu clico aqui e ele vai procurar numa base de dados, informações a respeito do ácido benzoico. Eu tenho a opção de escolher exatamente a estrutura do átomo do ácido benzoico, mas eu posso escolher, por exemplo, estruturas similares. Então, vai ser o ácido benzoico com alguns substituintes. Eu vou escolher exatamente ele. Eu posso pedir para que ele abra ou no browser, no navegador, ou com o próprio ChemSketch. Se eu escolho para abrir no browser, ele vai abrir utilizando o Internet Explorer. Eu não sou muito fã desse navegador. Então, vou pedir para que ele abra no ChemSketch. Nesse caso, demora um pouco mais. Mas se a internet estiver boa, claro, essa funcionalidade só vai ser útil se nós tivermos acesso à internet, porque ele procura online essas informações. Então vamos clicar aqui para ele abrir no próprio ChemSketch. Vamos esperar um pouquinho e ver o que ele nos retorna. Bom, voltamos aqui. Ele nos trouxe para essa página dentro do próprio ChemSketch. Aqui nós temos a estrutura do ácido benzoico. Ele nos dá algumas informações, como massa molecular, como fórmula molecular, o nome e o PAC para ele. E aqui nós temos algumas informações. Ele, por exemplo, tem acesso até mesmo a alguns artigos da Wikipédia. Ele está linkado diretamente com a Wikipédia. Bom, algumas coisas interessantes. Eu posso clicar aqui em propriedades. E ele nos dá algumas propriedades físicas. Por exemplo, aqui nós temos valores para o ponto de fusão dele. Nós temos valores para o ponto de ebulição, com algumas referências diferentes. Nós temos características da aparência. Ele fala que são cristais brancos. Alguns falam que formam cristais brancos, então um pó branco. Alguns dados de estabilidade. Ele é estável, porém ele é combustível. Temos links para algumas informações a respeito da toxicidade dele. Enfim, temos alguns dados de cromatografia gasosa. Temos várias propriedades descritas. De outra maneira, nós procuraríamos, por exemplo, no index Merck. Além disso, tem uma coisa muito bacana que ele nos fornece alguns espectros. Por exemplo, aqui ele nos fornece o espectro na região do ultravioleta e visível dele. Tá? Simplesmente, nós podemos copiar. Nós temos já o espectro de ultravioleta. Ele nos fornece, por exemplo, o espectro de RMN de próton, RMN de carbono. Só clicar aqui, aguardar um pouco e pronto. Nós temos o espectro de RMN de próton para ele. Eu posso fazer um zoom aqui nos picos de deslocamento químico. Eu posso ter o espectro de carbono 13. Eu posso ter, por exemplo, o espectro de infravermelho. Deixa eu clicar aqui. E nós temos o espectro de infravermelho para ele. Enfim, nós temos algumas referências. Talvez devemos tomar um pouco de cuidado com esses espectros. Pode ser que eles sejam adequados ou não, pode ser que tenham alguma impureza ou não, mas basta procurar com cuidado que nós já temos uma determinada informação. Vamos ver se outro espectro de infravermelho vai ser diferente. Nesse caso ele está representando no infravermelho em absorvância. Aquele primeiro foi um espectro para transmitância. Bom, a banda característica do OH nele aqui está um pouco esquisita, então talvez esse espectro não seja um espectro muito bom. Mas enfim, nós não temos apenas ele como informação, temos outros, mas já é de grande ajuda. Nós já temos uma informação prática e rápida utilizando esse programa, sem precisar, por exemplo, procurar especificamente na internet ou em algum handbook. Certo? Vamos voltar aqui para o programa.
De novo, nós temos outras funcionalidades, mas hoje eu acho que já deu para termos uma ideia do que nós podemos fazer com ele. Nós podemos montar reações, montar mecanismos de reações, obter informações a respeito dos elementos químicos. Aqui, por exemplo, quando eu clico na tabela periódica e eu escolho um determinado elemento, ele não me fornece só o desenho do elemento. Por exemplo, vamos clicar aqui no oxigênio. Quando eu clico no oxigênio, ele me diz quando ele foi descoberto, por quem ele foi descoberto, onde ele foi descoberto. Nós temos informações a respeito do raio atômico, da eletronegatividade, do primeiro potencial de ionização, da primeira afinidade eletrônica. Na substância simples, nós temos o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade. Nós temos informações a respeito de alguns isótopos, o spin nuclear, que não é uma coisa fácil nós determinarmos. Enfim, nós temos informações sobre praticamente todos os elementos químicos. Se nós tivermos informações a respeito dele, vai estar descrito aqui. Certo? Entenderam? Eu espero que tenham gostado da aula, espero que ela tenha sido útil e que vocês venham realmente aproveitar esse excelente programa que é o ChemSketch.